Bom dia a todos e todas. A paz do Senhor, graça e paz. Shalom Adonai. É com muita alegria que nós estamos aqui, uma honra muito grande mediar esta mesa e saber que estamos no encontro pentecostal. Que coisa boa, né? E eu queria, para compor a mesa, chamar a minha querida amiga, irmã, doutora Marina Correia. Um aplauso para a Marina. Pode ser aqui. Pode ser aqui. Também o doutor Paulo Aires Matos. Por favor. A mesa é gorda. Meu Deus do céu. É muita honra. Para compor a mesa, também o doutor Adriano Lima. Tem 2 Limas nessa mesa, né? E também o doutor Abiud Fonseca Ariza. Qual é a universidade dele? Não tem aqui, a gente não achou. Nós vamos seguir o modelo de todos os dias. Cada painelista terá 15 minutos para fazer a sua exposição e depois a gente vai para a rodada de perguntas. Ok? Ok. O Adriano. Passa 2 copinhos para fazer um favor. 2 copinhos. Obrigado. Iniciando, então, o nosso painel, que tem como título Pentecostalismos, Cultura e Diálogo. Passo a palavra ao professor doutor Adriano Lima, ele que é graduado em Teologia pela Faculdade das Assembleias de Deus, mestrado em Teologia Sistemática pela PUC, na linha de pesquisa, Teologia e Pensamento Contemporâneo, doutor em Teologia, no programa de pós-graduação em Teologia da PUC, na linha de pesquisa bíblica e evangelização, e atualmente ele é professor do Centro Universitário Internacional Uninter, na Faculdade Teológica Batista do Paraná e na Faculdade Cristã de Curitiba. Professor. Bom dia a todos e todas. Bem, é uma alegria, então, poder compor essa mesa. Cumprimento os colegas e quero deixar, então, registrado a felicidade de estar aqui e poder perceber uma discussão de pesquisadores pentecostais, pessoas que estão comprometidas em refletir de forma séria e responsável temas fundamentais e absolutamente comprometidos com a nossa sociedade. Eu não poderia deixar de me solidarizar com a nossa Universidade Estadual do Pará, professor Saulo, que infelizmente foi visitado por policiais no dia de ontem, junto com outras instituições do país, Manaus, enfim, várias universidades, e a notícia é exatamente de que policiais militares visitaram a UEPA para verificar o teor das aulas que estavam sendo ministradas. No mesmo momento em que a UEPA recebia a visita, no Rio de Janeiro, no momento de uma aula na Faculdade de Direito da Universidade Federal, deixaram um corpo dentro de um carro, com todo marcado de tiro, no exato momento da aula. Então, a gente está vivendo tempos preocupantes, absolutamente preocupantes, e fico muito feliz de ver a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais discutindo de forma séria e responsável esse momento do país. Nós não estamos preocupados em perder a eleição, porque isso é normal numa democracia. A nossa preocupação maior é talvez perder a democracia na eleição. E isso é talvez a nossa principal preocupação. Bem, dito isso, eu quero falar de forma rápida também
sobre o diálogo entre pentecostalismo e direitos humanos numa sociedade racista e forjada na escravidão. Para não me estender, eu farei a leitura, sendo que posteriormente a professora Marina também vai fazer uma reflexão um pouco nessa direção. Os direitos humanos estão na base das principais discussões na atualidade. Certamente, nunca vivemos um período na história em que se falou tanto nos direitos humanos. Mas, afinal, o que são os direitos humanos? A teologia pentecostal, ela deve refletir sobre os direitos humanos? Inicialmente, eu trago uma definição de direitos humanos a partir da professora Maria Helena Diniz, que é muito conhecida no mundo jurista, para dizer que direitos humanos é um conjunto de normas substantivas contidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, arrolando os direitos elementares à dignidade humana, sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais, aplicáveis aos homens individualmente ou como membros da sociedade. É um conjunto de normas e instituições voltadas ao resguardo da dignidade, da liberdade e da dignidade humana. A jurista Maria Helena Diniz compreende que os direitos humanos nascem sistematicamente com a Declaração Universal e constitui importante destacar, como deixa claro a definição, que quando falamos dos direitos humanos estamos falando de normas e instituições voltadas ao resguardo da dignidade, da liberdade e da igualdade humana. O professor André Carvalho Ramos, professor de Direito na Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco, ele afirma que os direitos humanos consistem em um conjunto de direitos considerados indispensáveis para uma vida humana pautada na liberdade, na igualdade e na dignidade. Os direitos humanos são os direitos essenciais e indispensáveis para uma vida digna. Então, os três princípios fundamentais que estão na base dos direitos humanos, liberdade, igualdade e dignidade, são exatamente os três princípios que fundamentam os direitos humanos. Quando o indivíduo se coloca contra os direitos humanos, ele está se colocando contra a liberdade, contra a igualdade e contra a dignidade. É inadmissível que uma pessoa, em sã consciência, se expresse, que o próprio ato de se expressar já é um ato de direito conquistado. O Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes, ele afirma, abre aspas, no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite equivalente, então ela tem dignidade. Para Kant, as coisas têm um preço, as pessoas têm dignidade. E o compromisso, a luta incansável pelos direitos humanos tem como fundamento principal a dignidade da pessoa humana. Logo, lutar pelos direitos humanos é lutar pela dignidade da vida humana. E a dignidade humana, ela não possui um lugar periférico na Constituição da República. Artigo 1º, inciso 3º, a dignidade humana é colocada como um princípio, como um fundamento do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito possui, conforme o artigo 1º, 5 fundamentos, e a dignidade humana é o 3º fundamento. A Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu preâmbulo e logo na sequência no artigo 1º, diz o seguinte: considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Portanto, fica claro que o conceito de direitos humanos está profundamente arraigado na questão da dignidade humana. A sociedade brasileira é marcada pela diversidade étnica, que faz parte dos seus componentes e de sua cultura.
Historicamente, não têm sido poucos entraves encontrados pelos diversos contextos sociais para a efetivação desse reconhecimento. Indiscutivelmente, esses novos horizontes precisam se descortinar em nosso país a partir de uma ação contínua de uma teologia pentecostal, alinhando a produção acadêmica à vivência prática, transformando nossas vidas em repertório de denúncias e alerta para a urgência na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como proposto pelo Constituinte. No Brasil, a luta contra o racismo é um grande desafio. E aí eu menciono, Moab, a professora Maria de Lourdes Siqueira, professora da Universidade Federal da Bahia, mas que é maranhense. Nasce no Quilombo, no município de Codó. E ela afirma que, infelizmente, na vigência do sistema capitalista de produção, nós convivemos com um refinamento, uma reelaboração, reatualização dos princípios que nortearam o processo colonial escravista. E a professora prossegue: há um requinte de colonialismo. Nossa sociedade ainda é colonial. O tratamento é desigual e há negação explícita de direito. Em tese semelhante, de certa forma semelhante, o professor Gessé Souza, naquele livro A Elite do Atraso, ele vai dizer que no Brasil, desde o ano zero, a instituição que engloba todas as outras é a escravidão. Nossa forma de família, nossa forma de economia, de política e de justiça foi toda baseada na escravidão. O sociólogo lembra ainda que, embora exista um reconhecimento da escravidão, no sentido de que todos falam nela, nem todos compreendem o conceito. Existe uma diferença entre conceito e nome. É essa diferença que separa o senso comum da ciência. E com precisão cirúrgica, o professor Gessé diz: pode-se falar de escravidão e depois retirar da consciência todos os seus efeitos reais e fazer de conta que somos continuação de uma sociedade não escravista, quando, na verdade, é exatamente a escravidão o nosso problema. E o Gessé vai dizer o seguinte: o problema do Brasil não é necessariamente a corrupção, mas a escravidão. A escravidão que vem alinhada com a negação de direitos. A sociedade brasileira convive com muita tranquilidade e naturalidade com as desigualdades. As desigualdades são naturalizadas por uma ideologia perversa que legitima a negação de direitos ao cidadão. Nesse contexto, as ações afirmativas compensatórias são necessárias, enquanto existir hierarquização das diferenças culturais e raciais. A situação é tão... Quando nós falamos de cotas raciais, e algumas pessoas se colocam contra, porque isso é ser racista, o racismo reverso, é uma coisa absurda. Porque, assim, nós não estamos discutindo capacidade, que todos nós temos. Nós estamos discutindo oportunidades, que nem todos temos. É diferente. A situação é tão complexa no Brasil que, na vigência do governo do ex-presidente Lula, foi necessário criar uma secretaria especial para tratar a promoção da existência da igualdade racial. Ou seja, depois de 500 anos, um Estado ser obrigado a criar uma secretaria para promover a igualdade racial é um fato de extrema importância que denuncia uma vergonha. Existe desigualdade. A discriminação estrutural, ela consiste na sujeição de grupos historicamente vulneráveis. No Brasil, o racismo institucional é constatado na manutenção das diferenças entre escolaridade, média salarial, acesso à saúde, entre brancos e negros. O que implica no fracasso das políticas universalistas de implementação de direitos e promoção da igualdade 30 anos depois da nossa Constituição. A Lei 12.228 de 2010 institui o Estatuto da Igualdade Racial, define a desigualdade racial como toda situação injustificada,
de diferenciação de acesso e fruição de bens. Eu passo a falar, então, um pouco sobre a questão do pentecostalismo. Eu reconheço, inicialmente, que o pentecostalismo não desfruta hoje de uma relação amistosa com os direitos humanos. Contudo, deve-se dizer que nos anos iniciais de sua história, o pentecostalismo demonstrou um comprometimento com temas essenciais dos direitos humanos. Eu explico. Também reconheço, professor Paulo, que o nosso pentecostalismo brasileiro ele é um tanto divorciado da Azusa. Tem absoluta consciência disso. E daí a razão de ser o que somos. Porque poderíamos ser outra coisa. Poderíamos estar numa situação diferente com relação a ministério feminino e com outros temas. Estamos na situação que estamos porque não somos um pentecostalismo da Azusa. Isso é claro. Nos anos iniciais, contudo, sim, o pentecostalismo tinha um especial compromisso com os direitos humanos. Destaco o fundamento para a presente afirmação. A Rua Azusa, 312, na cidade de Los Angeles, no início do século XX, é considerado o marco do nascimento do pentecostalismo moderno, tendo como líder William Seymour. O apóstolo negro, ou profeta negro, filho de ex-escravos. Como se sabe, Seymour participava das aulas da Escola Bíblica Betel, do lado de fora da sala, para não se misturar com os alunos brancos de Parham, que era uma escolha do próprio Parham. No ano de 1906, Seymour recebe o convite do povo negro da cidade de Los Angeles para assumir o pastorado de uma pequena igreja de santidade. 25 anos mais tarde, na comunidade negra de Los Angeles, Seymour seria lembrado como um homem com uma missão de fundar uma igreja composta de crentes de todas as raças. A lembrança é absolutamente justificável, pois sob a liderança de Seymour, trabalhava uma equipe capaz e interracial, formada de mulheres e homens. Inclusive, mulheres ensinavam naquela igreja. A atuação de Seymour no combate ao racismo e, portanto, na luta pelos direitos humanos dos negros foi brilhante e digna de destaque. Em 1915, ele publicou um livro de 95 páginas com o título As Doutrinas e Disciplinas da Missão da Fé Apostólica de Los Angeles. No livro, o autor debate teologicamente contra o racismo. Seymour ainda deu conselhos práticos sobre como lidar com o aumento de tendências racistas. Em vários lugares de sua obra, direciona a sua dor para o que ele considerava como atitudes e ações com inspirações racistas. Se de um lado, Parham tinha notórias inclinações racistas e simpatias com a Ku Klux Klan, talvez isso explique a opção de alguns pentecostais, opção política. Do outro lado, Seymour deixou como legado a mensagem de reconciliação entre as raças e um sólido compromisso com o combate ao racismo. Finalmente, a sociedade contemporânea vive na era dos direitos, para usar uma expressão do Norberto Bobbio, e nesse contexto o pentecostalismo é desafiado a lutar pelos direitos universais de cada ser humano. Eu tenho dito isso insistentemente porque eu reconheço que o pentecostalismo é novo, no sentido moderno de dizer, e o professor Bernardo Campos, em algumas das suas falas, ele tem explicitado a necessidade de se pensar uma teologia pentecostal global, e daí, portanto, dentro dessa teologia pentecostal global, professor Bernardo, absoluta necessidade de uma teologia pentecostal comprometida com os direitos humanos. Nesse sentido, podemos e devemos contribuir para a promoção da vida abundante no mundo. Assim, o chamado do discípulo de Jesus passa necessariamente pela luta e a defesa intransigente dos direitos humanos e da dignidade humana. E, como pentecostais, devemos lutar contra toda forma de escravidão e racismos vigentes na nossa sociedade. É necessário que o pentecostalismo reconheça os valores que a comunidade negra pode aportar e contribuir para que a sociedade seja melhor, mais humana, mais justa e mais igualitária. Muito obrigado.
Obrigada, professor doutor Adriano. Em continuidade, queremos passar a palavra à professora doutora Marina Correia, ela que é doutora e mestre em Ciências da Religião na área de Concentração, Religião e Sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro e pesquisadora do fenômeno do protestantismo e pentecostalismo brasileiro, grupo de estudos, Atualmente é pós-doutoranda em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe e realiza levantamento de dados empíricos nas Assembleias de Deus sobre a sucessão familiar de pastores e seus ministérios para o pós-doutoramento. Professora. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. É um prazer mais uma vez estar aqui. Relep é a minha casa. Eu não sei se está muito alta a voz. Não? Está baixo? É porque sempre tem um problema. Pois é. E essa fala do Adriano me deixa assim, até mudar o começo da minha comunicação, do meu painel, porque todos os dias se formam médicos no país, brancos, ricos, classe social avantajada, que pode pagar 4, 5, 6 mil reais mensalmente. Isso não é notícia, porque isso é uma coisa comum em nossa sociedade. Como diz o Gedeon, como é que fala? Branca, né? Elite branca. Mas bastou um médico, João, de Sergipe, da comunidade quilombola do Sítio Alto, se formar em médico pela Universidade Federal de Sergipe, que logo foi parar no Fantástico. E eu pergunto, qual é a novidade, se não o preconceito não velado, mas posto diante da cor, diante de um povo que sofre há anos porque é negro, porque quilombola é negro, e, sendo negro, somos relegados à condição de marginalidade. Eu pesquiso, além dos levantamentos da Assembleia de Deus, que ela é minha parceira, né, as Assembleias de Deus, há quase 18 anos, estamos aí nesse caminho, acho que eu vou me aposentar nas Assembleias de Deus. Enfim, e eu pesquiso, junto com a Universidade Federal da Bahia e de Sergipe, as comunidades quilombola do Nordeste, uma em Salvador e 2 em Sergipe, no interior sergipano. O Sítio Alto é uma comunidade que eu já pesquiso, que eu trouxe em Curitiba, e eu trago agora ligeiras impressões, primeiras impressões, do quilombo Mocambo, que também faz parte da minha pesquisa, junto com essas 2 universidades. Eu trouxe pentecostalismo e as comunidades quilombola no Nordeste, entre aceitação e resistência. Saber que o pentecostalismo é um grupo do cristianismo que mais cresce não é novidade. Junto com ele também cresce a diversidade, também não é novidade, principalmente nas periferias das grandes cidades. Basta apontar o censo, que logo a gente vai ver o crescimento expressivo do pentecostalismo. Isso seria uma análise apressada, que ele cabe em todos os lugares? Com certeza. Porque na comunidade Mocambo, que eu trago agora, o pentecostalismo não entra. E isso me deixou em choque, por mais que o campo já tenha me amaciado bastante nas falas. Eu quero colocar aqui só um trecho pequenininho de uma letra do Samba de Coco. Samba negro, que branco não venha cá. Se vier, pau há de levar. Então, tem aí uma resposta. E nós falamos de comunidade, a negritude está sempre em voga, mas parece que nada se faz. A escravidão
logo que nós falamos de comunidade quilombola, a escravidão está nas nossas mentes. Isso é resquício de um passado imóvel, como aquilo que sobrou, posto nunca transformado. E eu faço uma breve leitura do passado, que vem a demonstrar o seguinte: atravessar o Atlântico, entrar em contatos com um ambiente hostil, de trabalho intenso. Na visão europeia, todos foram transformados em africanos, não podemos esquecer disso, como se houvesse homogeneidade para inúmeros povos, línguas, culturas e religiões. Assim, milhões de homens e mulheres, e muitos já escravizados na própria África, conheceram a triste realidade da exploração da mão de obra escrava na terra e na agricultura voltada para o mercado mundial. Como eu já disse, eu não tenho a pretensão de aprofundar o tema, que nós estamos nas primeiras investigações empíricas dessas comunidades quilombolas. Eu quero trazer logo a fala, para não ficar citando textos, depois o texto vai ser publicado, creio eu. Eu estive na comunidade Mocambo, em agosto, fazendo a primeira leitura. É uma comunidade fechada, você tem que abrir o portão para você entrar, senão você não entra. E, já sabendo da minha ida, todos já estavam preparados, com certeza, já sou conhecida, já estou ficando conhecida dentro dos quilombos, e para mim não é nenhuma dificuldade, não há dificuldade, eu me misturo a eles e sou quilombo também. Então, é tranquilo. E eu fui recebida pela Inês, a administradora do quilombo, e conversando, entre muitas coisas, eu perguntei a ela, as igrejas, ela estava colocando a logística do quilombo, e eu perguntei, as igrejas ficam aonde? Ela olhou para mim, qual igreja? Eu falei, a católica, as pentecostais, porque em Salvador tem 8, e no Sítio Alto 2. Ela falou, olha, a católica você vai encontrar por aí, só ela. E eu disse a ela, e as evangélicas? Ela falou, aqui evangélicos não entram. Não, nós somos proibidos de instituir igrejas aqui. E eu falei, mas existe pentecostal? Ela falou, apenas uma. Então, é interessante, e eu fiquei chocada com aquilo, confesso, porque o pentecostalismo está sempre em todos os lugares. E ela falou, olha, eu vou direcionar você para conversar com o seu Antônio do Alto, que ele vai explicar algumas razões do porquê não tem o pentecostalismo, e a gente não, por enquanto, a gente luta para que ele não entre em nosso Mocambo. E seu Antônio, um senhor já chama Antônio do Alto, ele não tem pressa, e nós poderíamos ter ficado lá dias, e ele falando, contando a história do Mocambo. E eu perguntei, seu Antônio, essa comunidade, eu mudei minha pergunta, essa comunidade pertence à Igreja Católica? Ele me deu uma olhadinha, respondeu sim e não. E deu um sorriso. Ele falou, nós temos aqui a festa da padroeira da Santa Cruz. E eu não conheço essa santa, e eu sou católica, de santa eu entendo bem. Eu falei, eu não conheço essa santa, seu Antônio. Quem é ela, assim? Ele falou, olha, como a senhora não conhece, a Santa Cruz, para nós aqui, é a poderosa. A gente tem festa dela, e começou a me descrever a festa da Santa Cruz, que até agora eu não sei se é uma santa, se é a cruz que é santa. E eu não consegui descobrir, porque ele fala da Santa Cruz, e eu perguntei, é Nossa Senhora? Ele falou, a festa da Santa Cruz. E eu não consegui tirar do seu Antônio o que é a Santa Cruz. E ele descreveu, essa festa é muito famosa em maio, que ocorre 5 dias de festa, nesse Mocambo, que é traduzida na apresentação do samba de coco e da capoeira como ritual de cura do Mocambo.
E lá também eles celebram a cura, a integração da comunidade, e é uma coisa bem interessante, porque eles são vizinhos e parceiros dos índios Xocó. São casados, têm casamentos, relações bem próximas, inclusive da colheita. E seu Antônio, nessas narrativas, ele fala que essa festa é motivo de orgulho para a comunidade. Todos desempenham nessa festa do samba de coco, de branco, com tambores, com danças circulares. E o professor Paulo Ares me passou um texto, e ele fala aqui, olha, se nós deixássemos, eu vou traduzir aqui para que eu ganhe tempo e possa colocar de fato que eu colhi dessa lá. Ele falou, eu falei, seu Antônio, por que as comunidades pentecostais não fazem parte desse mocambo? Ele falou, olha, professora, pelo seguinte fato, nós estamos perdendo a nossa identidade ano a ano. A tecnologia é muito boa, mas nos empobreceu. Porque o homem tem um controle remoto que aumenta o Rio São Francisco e diminui o Rio São Francisco. Nós não sabemos quando colhemos, quando plantamos, portanto, nós não temos controle mais na natureza. O rio está baixo, falamos, olha, não é tempo de chuva. O homem aperta o controle, a água sobe. Se nós plantarmos, as sementes morrem. Então, nós acabamos com as grandes plantações e plantamos no fundo do nosso quintal. Então, a produção é bem pequena e não dá. Outra coisa, respondendo a senhora sobre as igrejas, nós temos as tradições, as nossas ancestralidades. O pentecostalismo chega e nos afasta totalmente da nossa tradição. Porque para eles existe uma pessoa que nós não conhecemos, que é o demônio. E nós temos que batizar, nós já fomos batizados na nossa tradição. E se eu batizar no pentecostalismo, o que eu vou dizer para a minha geração passada, a minha geração futura e os meus amigos índios Xocó? Nós não podemos mudar uma comunidade, uma tradição, de um dia para a noite. Essas igrejas, professora, elas chegam e impõem uma condição a nós. Nós já fomos o tempo inteiro, a vida toda, impostos a condições. Eu acho que é hora de nós sabermos o que nós vamos preservar para o futuro, e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, e assim por diante. Se essas igrejas que a senhora fala tiver um olhar interno, ele fala, para dentro de nós, que é o interno, talvez um dia a gente possa conversar e estabelecer alguns contatos. Por enquanto, nós queremos preservar a nossa tradição e construir ou reconstruir uma identidade que há muito tempo foi perdida, a nossa dignidade de sermos negros, estudados, porque nós temos muitas professoras de história que não conseguem entrar no campo de trabalho porque são quilombolas, negro. Então, está na hora da gente construir alguma coisa em prol da nossa comunidade, em prol da nossa família quilombola. Então, ele fala, essa questão que a senhora falou aí, afro, eu falo que não é afro, eu falo que é a nossa tradição. Nessas igrejas, e na igreja católica, não tem tambor também? Por que o ritmo lá soa para Deus e para nós, para o diabo? Os tambores são os mesmos. Então, eu observei o seu Antônio, ele falou, nós temos as benzedeiras, as rezadeiras, nós somos curados pelas raízes.
A oração cura, mas as raízes curam mais. Se isso tudo é pecado, o que é salvação? E aí eu deixo para a gente pensar, e com certeza vou trazendo a cada vez mais, porque é uma pesquisa que vai aí de 1 ano e meio, e eu vou trazendo esses rascunhos dos quilombos, e com certeza na próxima visita eu vou visitar essa única senhora que também passa pelo preconceito de ser pentecostal, e saber qual é a impressão dela de morar num quilombo. Até onde eu fiquei sabendo, ela é a única pentecostal, e onde ela congrega. Essa é a minha próxima missão. Eu agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Marina. Nós passamos a palavra agora ao doutor Paulo Aires Matos. Ele possui mestrado em teologia pela Master of Sacred Theology. Eita, o meu inglês aqui. E também mestrado em filosofia. Em 2005, ele fez o mestrado e doutorado em filosofia. Em 2013, ambos pela Universidade Madison de New Jersey, Estados Unidos. Ele é docente e pesquisador na Faculdade Refidim, em Joinville, e presidente do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação em São Bernardo do Campo, presidente da ONG Koinonia, Presença Ecumênica e Serviço, no Rio de Janeiro, membro da Associate for Pentecostal Studies, na Flórida, Estados Unidos. E é com muita alegria que nós passamos a palavra para este que é um referencial para nós na RELEP. Professor. Bom dia. É com muita alegria e prazer e uma honra, mais uma vez, estar participando de um encontro do RELEP. Participar da RELEP, para mim, tem sido um aprendizado constante e uma bênção mesmo, por poder conviver com irmãs e irmãos que compartilham da mesma fé, da mesma experiência e que estão dispostos a refletir sobre essa fé, sobre essa experiência, inclusive abrindo novas avenidas na reflexão teológica e na compreensão sociológica e antropológica. E a Eunice não está aqui, eu acho que já foi embora, né? Mas também do ponto de vista até da geografia humana. Então, isso é muito importante. Participar dessa mesa também, para mim, é muito significativa, porque estamos aqui 2 homens e uma mulher negra, e um irmão nosso que vem do Andes, e, portanto, está estampado no seu próprio rosto a sua origem indígena. Então, participar dessa mesa aqui, para mim, também é muito especial e uma bênção. Eu havia preparado um texto que era compartilhar com vocês um trabalho que eu fiz para o encontro da Sociedade de Estudos Pentecostais nos Estados Unidos, no último mês de março, em que eu trabalhei a questão do messianismo nordestino, e em sua relação com a escatologia pentecostal, como o motivo da realidade que religião de pobre no Brasil tem sido o pentecostalismo. Entretanto, eu participei no início dessa semana de um encontro na cidade de Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, de um encontro que foi promovido numa parceria entre o Seminário Teológico de Princeton e o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião daquela universidade. E eu apresentei um trabalho que era mais ou menos uma reflexão do fato, de que a espiritualidade negra tem sido
discriminada e marginalizada na sociedade brasileira em função da escravidão que o Adriano já desenvolveu tão bem. A maioria dos trabalhos que foram apresentados naquela conferência foram trabalhos apresentados por pessoas que estão estudando as diversas formas de candomblé e também de umbanda. Mas no grupo que foi convidado pela Universidade Princeton, o Seminário Teológico de Princeton, vieram africanos, que alguns dos quais estavam aqui no nosso encontro. Mas vieram, entre eles, alguns teólogos e teólogas da região iorubá, da Nigéria e de Gana. E o fato de que eles são pentecostais e iorubás da Nigéria e de Gana me colocou uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. E por isso eu alterei, não vou falar nem de messianismo nordestino, e muito menos de escatologia pentecostal, mas vou falar exatamente do que eu experimentei nesses últimos dias. Desde que eu me meti com teologia pentecostal, eu aprendi que teologia pentecostal, acima de tudo, é narrativa, não é discurso magisterial. Então, dentro da teologia narrativa, a importância é muito grande do testemunho, como um elemento central da compreensão teológica da experiência pentecostal. O testemunho é fundamental. Então, eu vou compartilhar com vocês um testemunho. Envolvido naquela conversa, com diversos grupos de comunicações, sobre religiosidade africana na diáspora, tanto do Brasil como fora do Brasil, desses dois movimentos religiosos como Candomblé e Umbanda, encontrar-me com teólogos africanos vindos da Nigéria e de Gana, do meio do povo iorubá, para mim foi uma experiência totalmente nova. E eles apresentaram no encontro uma proposta que eles estão buscando desenvolver, que essa proposta se chama o avanço do projeto teológico africano. Essa proposta deles e delas, porque é um grupo de teólogos e de teólogas, como dentro do contexto iorubá, com a pentecostalização do povo iorubá, a maioria do povo iorubá hoje é pentecostal, como que eles estão fazendo uma reflexão teológica a partir da experiência pentecostal, dentro do contexto cultural iorubá. Eita, benção. E aí, claro, deu um estalo na minha cabeça, que é a questão do diálogo. Como dialogar a partir da experiência pentecostal com um contexto cultural que as religiões primais e tradicionais estavam e estão ainda baseadas em toda uma cosmogonia que no Brasil nós conhecemos somente em parte, e depois eu vou falar um pouquinho por que em parte, e que lá na Nigéria e em Gana é muito mais diversificada do que nós conhecemos aqui enquanto candomblé e umbanda. Só para vocês imaginarem, o panteão de orixás na África, eu não estou falando de Angola, porque o candomblé angolano, que é principalmente do Rio de Janeiro, ele tem outra configuração. Eu estou falando do candomblé iorubá,
com a presença em Salvador, Recife, São Luís do Maranhão, que são os candomblés de origem iorubá no Brasil. Para vocês imaginarem, né, o número de orixás nas religiões tradicionais da Nigéria e de Gana, porque o país, a nação iorubá, não obedece às fronteiras que o poder colonial estabeleceu. Então, o povo iorubá está em diferentes partes, a mesma coisa como o Quechua, Aimara, não obedece às fronteiras dos estados nacionais estabelecidos pelo colonizador, né? O número de orixás é muito maior do que nós temos no Brasil. E que no Brasil houve, e também em Cuba, houve um enxugamento dos orixás, inclusive comprimiram diversos orixás num orixá só, né? E que dá uma conformação, então, distinta, né? Então, o problema do diálogo lá ainda é muito mais complicado do que o nosso problema aqui. Mas o que me pareceu realmente desafiador foi o fato de que teólogos pentecostais, todos pentecostais, teólogas pentecostais, todas pentecostais, estão enfrentando o desafio de fazer esse diálogo. Então, eu gostaria aqui de relembrar, já foi mencionado aqui, que a Azusa foi um movimento do espírito que superou as barreiras de classe, de raça e de gênero. E como diz Bartleman, tudo isso foi lavado no sangue do Cordeiro. Então, o fato de ter sido lavado no sangue do Cordeiro fez com que, é muito interessante porque o Eric William mencionou aqui aquela descrição cretina, safada de um jornal de Los Angeles sobre o que estava acontecendo na capela da Rua Azusa. E ele foi muito lacônico, né? Porque, no fundo, outras publicações disseram que o que estava acontecendo lá na Rua Azusa era uma suruba geral. A expressão grosseira, né, em português é suruba geral. Pretos e brancos e brancas se atirando no chão, jogando uns por cima de outros, se beijando, dançando junto. Isso só podia parecer uma suruba nos olhos preconceituosos de brancos racistas. Então, o que aconteceu em Azusa foi uma manifestação do Espírito como não tinha se visto desde a época do Pentecostes. E isso, então, fez com que Azusa fosse único, ainda que o nosso irmão e colega Padre Marcial mencionou que, ao longo da história, há diversos Pentecostes, e nós não podemos negar isto, mas o fato do que aconteceu em Azusa é único na história da igreja. E isso é fundamental, se nós não entendemos isso. É nessa brecha que vai acontecer o fato, né, de que Walter Hollenberger, o maior estudioso do pentecostalismo no século XX, ele mesmo um pentecostal suíço, que depois de fazer seu doutorado com Karl Barth, não teve possibilidade de continuar na igreja da qual ele pertencia, né? Mas ele acabou, inclusive, membro da Igreja Reformada na Suíça, né? Walter Hollenberger, nas suas pesquisas, ele diz, entre outras coisas, o seguinte: sem mulher e sem negro não teria havido movimento pentecostal. Sem mulher e sem negro não teria havido movimento pentecostal. E, em segundo lugar, ele elenca entre as fontes que influenciaram a formação do pentecostalismo, especialmente esse movimento que se arrasta ao longo do século XIX, saindo, né, como vai haver a publicação do professor reverendo Henry Knight, de Aldersgate a Azusa, né? Essa longa trajetória que liga Aldersgate, a conversão de Wesley no dia 24 de maio de 1638, com o que acontece em Azusa em 1906, fica claro que essa longa trajetória, né? Essa longa jornada que vai culminar no movimento pentecostal, entre as fontes que
Walter Hollenberg elenca está a espiritualidade africana. E aqui me parece que existe um grande desafio para nós. Como foi falado aqui, a Marina teve que ir embora, né? Pena. Como o Adriano falou a respeito da questão da escravidão, e a Marina, então, exemplificou um caso muito especial. Essa região que ela está estudando, para mim, tem um significado muito particular, porque ela está estudando exatamente a região de onde veio meu pai. Meu pai nasceu nas margens do rio que banha a região que ela está estudando, né? Meu pai é de Simão Dias. Meu pai era negro, mas meu pai era um negro muito particular de Sergipe. É um negro de cabelo liso, né? Mas meu pai era negro de cabelo liso. Mostra exatamente a miscigenação. Enquanto a minha mãe era fruto de um pai de descendência portuguesa que se casou na Amazônia, apesar de ser de Alagoas, o meu avô, se casou na Amazônia na época da borracha com uma índia. Então, dentro desse cara aqui, tem branco, negro, índio, tudo misturado. Eita. Então, essa questão de que, dentro da nossa comunidade, das nossas comunidades pentecostais, essa herança africana, em muitos lugares, tem sido demonizada. Mas acontece que o pentecostalismo tem marcas que não podem deixar de ser consideradas no diálogo com a espiritualidade africana. A primeira delas é a alteração do estado de consciência. As experiências pentecostais têm duas dimensões. Primeiro, as experiências pentecostais são no corpo. O protestantismo clássico é daqui para cima. O pentecostalismo é daqui para baixo. Tudo se dá no corpo. Nas religiões africanas também tudo se dá no corpo. E se dá no corpo e tem a alteração do estado de consciência. Quando eu falo línguas, o meu estado de consciência está alterado. Quando eu danço no espírito, o meu estado de consciência está alterado. Aí entra a discussão de êxtase e transe, que é uma discussão bastante séria e complicada. Mas também há alteração do estado de consciência no candomblé e na umbanda. São distintos? São. Kenny e eu já começamos a conversar, e Kenny já tem mais reflexão sobre isso, não? Né? Lá no curso que nós estamos propondo de mestrado em teologia em Refidim, nós incluímos uma disciplina sobre experiência pentecostal, êxtase e mística pentecostal. Uma disciplina para a gente aprofundar a nossa compreensão sobre experiência pentecostal, êxtase e mística pentecostal. O Daniel Castelo escreveu um livro muito importante sobre mística pentecostal. Não sei quantos de vocês conhecem. Daniel Castelo, né? Daí aqui na biblioteca. Muito importante. Então, para terminar, eu estou colocando este grande desafio de nós começarmos a conversar, estabelecer um diálogo interreligioso com o povo santo, correndo todos os riscos que isso pode ocorrer, pode levantar. Mas não, porque essa é uma das únicas maneiras que nós vamos ter condições de barrar a intolerância religiosa. E vamos ser muito honestos, quaisquer que sejam os resultados da eleição de amanhã, a intolerância neste país vai aumentar. E nós temos, isso que foi relatado aqui, por exemplo, né, um pastor metodista que é professor da Universidade Federal do Ceará, teve a sua sala de aula na última quarta-feira invadida. E entraram no cacete. Né? Português claro. Essa intolerância vai aumentar.
Então, diante disso, nós temos uma responsabilidade de sermos fiéis à herança que se consumou em Azusa, onde o preconceito de cor, de raça e de gênero sejam realmente lavados no sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, professor Paulo. Gostaríamos muito de continuar ouvindo essa experiência tão rica. Passamos a palavra, então, ao nosso querido irmão, doutor Abiúde Fonseca Ariza. Ele é do Equador, é peruano, mas vem do Equador. Tem formação em Teologia e Ciências Religiosas pela Universidade Cristiana Latino-Americana de Quito, com especialização em Teologia Pastoral pelo Seminário Sul-Americano. Atualmente, atua nas áreas de Teologia Sistemática, Antigo Testamento e Antropologia. Com o senhor a palavra. Muy buenos días, muchas gracias por escucharnos. Quiero compartir con ustedes una exposición de un tema que estoy trabajando actualmente. Se titula El cuerpo como lugar y agente de configuración de nuevos significados en la experiencia pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo. Dios es macho, blanco y dominador, porque Dios no puede ser madre, tampoco puede ser negro y menos puede sufrir. Es la representación colectiva que domina la idea de Dios, al punto que podemos cuestionar eso hoy en Relep, pero mañana en nuestros cultos le vamos a seguir llamando Dios, no diosa. Tampoco le vamos a decir Olodumare, y claro, no predicaremos que es débil o que no tiene poder. Recojo algunos testimonios de personas que han vivido el bautismo en el Espíritu Santo. No sé lo que estaba diciendo, solo recuerdo que perdí el control de mí misma y dejé que el Espíritu hable, dijo Violeta, una mujer madre soltera. Fue el Espíritu, me tomó, lo estaba esperando desde hace mucho y ahora al fin lo recibí y lo que sentí no lo puedo explicar, dijo Francisco, un vendedor de frutas negro. Me agarró el Espíritu Pastor, no era yo, dijo Michael, un adolescente recién convertido. Son algunas de las expresiones testimoniales de personas que han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Lo que quiero proponer es que el pentecostalismo, sobre todo en el pentecostalismo que se ha establecido en ámbitos no hegemónicos, tiene una excelente matriz para la construcción de una teología que parta de una resignificación de una de las representaciones fundantes que el cristianismo ha constituido, Dios. La presente investigación busca hacer dialogar algunas teorías antropológicas contemporáneas con la teología pentecostal que felizmente aún sigue en construcción y no ha terminado de ser construida. Para procurar hacerme entender, he establecido 5 preguntas que ensayaré responder en estos breves minutos. 1. ¿Por qué el pentecostalismo podría ser un sustrato sociocultural para la transgresión de las ideas dominantes sobre Dios? Porque el pentecostalismo tiene la gran oportunidad de transgredir las fisuras de un sistema dominante, ya que está atravesado por patrones socioculturales que no pueden ubicarlo esencialmente en un solo ámbito. Eso se dijo ayer, ya sea premoderno, moderno o posmoderno. Por eso estoy pensando más al pentecostalismo desde las teorías del postdesarrollo de Arturo Escobar y Eduardo Gudinas de Colombia y México, quienes aseguran que no se puede afirmar que las culturas occidentalizadas estén libres del marco ideológico del capitalismo modernista, pero sí que muchas de ellas se han ido constituyendo como una especie de modernidades paralelas o modernidades barrocas, porque han absorbido
plenamente las lógicas del capitalismo o no han absorbido plenamente las lógicas del capitalismo, sino que están configurando ideas que divergen contra dos cosas fundamentales: la linealidad histórica de la modernidad desde ontologías otras y contra el exacerbado humanismo individualista de la modernidad desde formas sociales comunitarias. Ante esto, ya Carmelo Álvarez lo había dicho anteriormente en una clásica publicación, hablando del pentecostalismo. Primero, creo que el pentecostalismo logra pasar un poco de este examen que han propuesto esos autores, porque sí hay un cuestionamiento a la linealidad histórica que voy a explicar luego. Y dos, Carmelo Álvarez dice que, haciendo una síntesis de los muchos estudios desde Hollenberger, que en el pentecostalismo la comunidad es un microcosmo sustitutivo frente a una sociedad hostil, injusta y precaria. La comunidad de fe se constituye en una comunidad de sentido, es una comunidad carismática donde la vida en el espíritu fluye y se hace sentir. Allí viven y se nutren los incorporados. Esto me lleva a una segunda pregunta. ¿Por qué el pentecostalismo, desde este sustrato sociocultural, podría resignificar, podría inventar significados nuevos a lo que ya culturalmente ha sido imaginado y establecido acerca de Dios? Para esto creo que no hay mejor cosa que apoyarse en las teorías postestructuralistas. Roy Wagner, un antropólogo que acaba de fallecer hace algunos meses, que siempre renegó a ser llamado postestructuralista, propone una idea que está siendo muy común en el diálogo de la antropología actual. La cultura es un constante proceso de invención. Para Wagner, la sociología y la antropología clásicas nunca dejaron de ser etnocéntricas porque apelaron a la idea de una continuidad cultural como patrón occidental para el estudio de lo social, que no es más que una forma de perennizar convencionalismos. Es decir, cuando se estudia la sociedad desde Marx, hay que entender estructura y superestructura. Cuando se estudia las sociedades desde Lévi-Strauss, hay que entender que el parentesco es la estructura que define la sociedad. O cuando se estudia desde Ferdinand de Saussure, el lenguaje es la estructura que antecede a todo. La sociología y la antropología estaban pensando en lo social o cultural como un continuum, cuestión que es criticada y ha sido superada por estudiosos como Stuart Hall, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, o el gran Pierre Bourdieu ahora, ¿no? Wagner propone que en las sociedades, sobre todo en las no occidentales, se puede evidenciar que este convencionalismo no se aplica. Por ejemplo, en Occidente, el cuerpo, que es el patrón que no cambia, siempre va a definir nuestras costumbres, mientras que para los amazónicos, las costumbres, que es lo dinámico, más bien van a definir el cuerpo. Lo diría Viveiros de Castro, el famoso antropólogo brasileño, ¿no? Es por eso que los amazónicos pueden ser tigre, pueden ser jaguar, pueden ser serpiente, etc. Siguiendo a Wagner, Joel Robbins propone, un representante actual de la antropología de la religión, dice que para estudiar antropológicamente el cristianismo hay que salir del patrón dominante y entender que el cristianismo está fundado en una ruptura constante del continuum cultural. Desde los orígenes en las tradiciones paulinas y evangélicas que postulan claramente la ruptura temporal y cultural con el judaísmo, por ejemplo, hasta las prácticas fundantes de los cristianismos que han sido los más disidentes y crecientes en la historia, como la Reforma Radical, como el evangelicalismo, como el pentecostalismo, donde las prácticas como el bautismo en agua, la conversión y el bautismo en el Espíritu Santo implican rupturas del continuum cultural y postulan invenciones culturales, que se manifiestan en cambios radicales y dramáticos de costumbres, como por ejemplo dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de ir a fiestas, en el caso del pentecostalismo y del evangelicalismo. Entonces, el pentecostalismo genera en sí mismo un dinamismo cultural que, entre otras cosas, le hace romper con los patrones culturales impuestos, como lo plantea Juan Sepúlveda cuando habla del principio pentecostal, o Wolfgang Bonti en una publicación muy linda que se llama Beyond Pentecostalism. Es decir, en el pentecostalismo está latente la posibilidad de una ruptura cultural y una invención cultural, como por ejemplo Dios, que puede ser reinventado.
Tercero, ¿qué espacio hay en el pentecostalismo para la reconfiguración de la idea de Dios? Aquí me voy a basar en tomas sordas. Las teorías de Roma sordas, que ya fueron trabajadas por Rodrigo Moulián en una publicación anterior que habla sobre la constitución identitaria del carismatismo pentecostal, nos van a decir que el pentecostalismo tiene garantizada su expansión mientras siga prefiriendo como lugar y agente de relacionamiento con Dios al cuerpo. Porque como dice Merleau-Ponty, el cuerpo es ser mundo, no es estar en el mundo, no es el reservorio del alma, menos el objeto o ente que la metafísica pretendió establecer. Por ende, Sordas dirá que el cuerpo es el lugar y agente para la configuración del yo, desde el psicoanálisis, porque el cuerpo es el ser humano siendo en el mundo, es la relación del ser humano con lo que se da, con lo que se percibe. Sordas estudia el cuerpo en las experiencias del éxtasis del carismatismo católico romano y concluye que las experiencias como el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas le permite al creyente constituir un yo sagrado, desde donde se va reconfigurando a sí mismo y reconfigurando a ese gran otro con quien se relaciona, y es en esa relación que se produce la constitución de este yo sagrado o la invención de una cultura, me pregunto. Entonces, las experiencias corpóreas del pentecostalismo, en las experiencias corpóreas del pentecostalismo no solo se baila, no solo se llora, no solo se ríe, no solo se cae, sino se reconfigura el yo. Sordas concluye que un análisis de la percepción y la práctica enraizadas en el cuerpo conducen al colapso de la distinción convencional entre sujeto y objeto. Este colapso nos permite investigar cómo los objetos culturales, incluido el yo, se constituyen no en los procesos de ontogénesis y socialización infantil de Freud, sino en la indeterminación y en el flujo continuo de la vida cultural adulta. Y si ese yo es el yo sagrado, no solo el flujo determina la reconfiguración del yo, sino también de Dios en su relación con el yo. Cuarto, entonces, ¿qué de nuevo dice el cuerpo sobre Dios en la experiencia extática pentecostal del bautismo en el Espíritu Santo? Mientras que las danzas, llantos, aleluyas, caídas, el cuerpo dice cosas nuevas sobre el creyente y su comunión con Dios, en la experiencia extática del bautismo en el Espíritu Santo, el cuerpo podría decir muchas cosas nuevas acerca de Dios, porque es en esta ritualidad que el cuerpo vive la experiencia con lo que es dado y percibido de Dios, no a través de vehículos, sino incorporando su presencia. Principio que en sí mismo ya es transgresor, porque nos permite la ruptura de la idea absoluta que entiende a un Dios sin forma, para dar paso a la posibilidad de infinitas formas que podrían adquirir o que puede adquirir Dios en las múltiples experiencias subjetivas. En el bautismo del Espíritu Santo, Dios toma el cuerpo y se dice, Dios toma el cuerpo y se habla. Aquí dialogo un poco con Ferdinand de Saussure. Él propone que la lengua es absoluta, pero el habla siempre será una práctica relativa. En el bautismo en el Espíritu Santo no hay lengua absoluta, sino solo hay habla relativa. Es decir, que hablar en lenguas es usar significantes sin significados, o quizás con significados que no han sido convencionalizados ni consensuados, por eso se llaman lenguas extrañas, porque se producen en una irrupción temporal del continuum cultural y porque el vacío de significado ocurre hasta que el creyente testifica ya en su idioma, es decir, que es el creyente quien le va a dar significado a lo que se ha dicho cuando el Espíritu Santo le ha tomado. Por eso dicen, no fui yo, fue el Espíritu que me tomó, no lo dije yo, sino fue el Espíritu. Quinto y último. Entonces, si la experiencia corpórea está constituyendo nuevos significados de Dios y está inventando una nueva cultura,
por qué en un siglo de existencia el pentecostalismo no ha podido replantear su noción de Dios. No sé, solo sospecho que en la vivencia cotidiana de la fe, el pentecostalismo aún sigue protestando contra la absolutización de la mediación cultural del Evangelio de Jesucristo propuesto con Juan Sepúlveda. Me voy a explicar, ojalá, con 3 ejemplos. 1. La doctrina dice que Dios es trino, la Trinidad, pero en mi investigación he encontrado que usamos el dogma de la Trinidad solo cuando asumimos una posición de defensa de la doctrina o en los no muy convencionales programas de discipulado presididos por liderazgos que han sido formados en la tradición evangélica, currícula de los seminarios. Sin embargo, cuando el muchacho canta y dirige la alabanza, o cuando se predican los domingos, o cuando se danza, o en el momento que se vive las experiencias de éxtasis, como el bautismo del Espíritu Santo, el Dios Trino casi no aparece. Es decir, en la vida cotidiana de la fe, cuando estamos cantando la alabanza, no estamos haciendo alusiones constantes a la Trinidad. Un segundo ejemplo, la doctrina dice que Dios nos habla y se revela únicamente a través de la Biblia. Pero cuando alguien tiene una palabra que ha venido después del éxtasis, después del hablar en lenguas, el creyente pentecostal se olvida de la normativa y le presta atención a esas nuevas revelaciones. 3. La doctrina protestante del siglo XVI nos dejó como herencia la iconoclasia, no imágenes, dejándonos sin representaciones visuales de Dios. Me pregunto, ¿acaso esas no fueron suplidas por otras formas de representación que no violentan el famoso estigma de la idolatría, por tanto consideran al cuerpo como espacio para la fisicalidad de lo divino, al mismo estilo que el animismo amazónico, que es una ontología otra? Termino. Creo que el problema no pasa por el creyente pentecostal o por los creyentes pentecostales, sino creo que pasa por la sociedad civil, como le llamaría Gramsci, por los dueños del capital simbólico, como lo diría Bourdieu, por los actores políticos que definen los puntos nodales, como diría Laclau. Es decir, ¿acaso no somos nosotros, los intelectuales o teólogos, entre otros, los que aún no nos hemos percatado que existe una posibilidad de transgredir las teologías que nos han dominado y aún seguimos creyendo que para hacer teología sistemática pentecostal hay que pensar en las lógicas occidentales como trinitología, cristología, neumatología, escatología, linealidad histórica? Dios es macho, blanco y dominador, quizás para el discurso evangélico que ha desplegado sus prácticas discursivas en el pentecostalismo, sí. Pero gracias a Dios que el discurso nunca clausura todas las dislocaciones de lo social, ni es completamente totalizante, sino que existen antagonismos que lo subvierten, diría Laclau. Es decir, que Dios es macho, blanco y dominador, hasta que el espíritu se corporaliza en una mujer madre soltera pentecostal y habla. Hasta que el espíritu se incorpora en un vendedor de frutas negro pentecostal y habla. Hasta que el espíritu se encarna en un joven pentecostal recién convertido y habla. Gracias. Obrigada, professor Abiúde, aos painelistas, e nós encerramos aqui a nossa participação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém.